Oi para você que está chegando nesse vídeo, vem conversar comigo sobre o seu campo de possibilidades e a relação com o seu ego. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos lá. Gente, para começo de conversa, vamos entender o que é o seu ego e o seu campo de possibilidades. Quando eu falo campo de possibilidades, eu falo da sua perspectiva, da sua possibilidade real de trazer as coisas para a sua vida, de criar a sua realidade. O que o ego tem a ver com isso? O ego é a construção do que você acredita ser. É a sua identificação com esse falso eu que existe em todos nós. Ele é feito das suas experiências do passado, das suas vivências, dos seus traumas, dos seus sofrimentos, e ele existe em você fazendo com que você tenha convicções, certezas e necessidades que vão alimentar esse ego. E isso limita o seu campo de possibilidades. Por quê? Para que eu traga as coisas para a minha vida, e você está criando a sua realidade a todo momento, acredite você nisso ou não, você está vivendo o que você trouxe para dentro da sua realidade. Para que eu expanda isso, para que eu crie uma realidade muito maior e muito melhor, eu tenho que ter a certeza dessa possibilidade. Eu não tenho que olhar isso como uma possibilidade, eu tenho que olhar como uma certeza. E para que eu olhe como uma certeza, eu vou ter que vencer as minhas convicções, eu vou ter que vencer o meu ego, eu vou ter que deixar de ser identificado com o meu ego. E isso é muito complicado, porque o ego ele se alimenta o tempo todo em nós, ele quer sobreviver em nós. O maior risco que ele pode ter é morrer. O que é a morte do ego? É quando eu entendo que eu não sou meus pensamentos, eu não sou essas convicções, eu estou acima disso. E esse caminho precisa de conhecimento para acontecer. É muito, muito, muito difícil quando a gente está na inconsciência, a gente realmente tem certeza de que é os pensamentos, de que o que acontece das histórias que eu conto para mim, dentro da minha cabeça, sou eu falando. Perceber que eu não sou os meus pensamentos é começar a matar o ego. E ele não quer morrer. E do que ele se alimenta? Como que ele sobrevive em mim? Ele sobrevive com uma armadura que se chama corpo de dor. Existe um corpo de dor em nós. Por quê? Todas as vezes que eu conto uma história para minha cabeça, eu crio uma emoção relacionada a essa história. Meu corpo automaticamente desenvolve essa emoção com meus sinais químicos, com a ativação das minhas adrenais, com tudo isso que acontece. E ao identificar que eu estou sentindo isso, eu percebo isso mentalmente e acabo desengatilhando novos pensamentos, que vão criar novas emoções. E eu fico nesse ciclo. Só que esse ciclo, preso em sofrimento, medo, ansiedade, frustração, ele vai se agrupando em mim. Ele vai se memorizando em mim. E como a gente já sabe, a gente tem consciência, 5% da sua mente é consciente, 95% é o iceberg para baixo do nível da água, é o seu subconsciente. Isso vai ficando dentro das suas memórias inconscientes. E esse corpo de dor acaba ficando ali, pronto para alimentar esse falso eu, esse ego, essas experiências que você viveu, que você foi convicto e acaba trazendo para sua vida como sendo você. Por isso que é muito comum a gente perguntar para as pessoas, identificar o corpo de dor que elas têm. Sabe quando você vira para alguém e fala assim, nossa, me fala um pouco sobre você. A pessoa, a primeira coisa que ela fala é, eu sou ansiosa, eu sou estressada, eu tenho uma vida muito difícil. Isso é a identificação com o ego alimentado pelo corpo de dor da pessoa. Como que isso se retroalimenta e como quebrar esse ciclo é o que eu vou trazer para você nesse vídeo. Aproveita e já curte o conteúdo e me segue aqui no canal. É muito importante bater esse papo com você. Me fala o que você está achando desse tema. O que acontece? Para quebrar esse ciclo, você tem que ter a consciência de que você não é o que você pensa. Você não é o seu ego. O ego é algo que você tem, não algo que você é. Quando você começa a fazer esse movimento, ele começa a definhar. O ego não sobrevive fora do tempo psicológico, que é esse passado que eu recrio no futuro, que é trazer as minhas referências para contar as histórias para minha cabeça. Ele não sobrevive no momento presente, a famosa porta estreita, que é tão difícil passar. Porque a porta de ficar nos meus pensamentos, de voltar para o meu passado, de ir para o meu futuro, refletindo esse passado, ela é larga. Agora, estar no momento presente, observar meus pensamentos, perceber as minhas emoções
E identificar que eu não sou isso, isso é algo que eu tenho, que emergiu em mim, é a porta estreita. E é por ela que eu te convido a passar nesse momento. Entendendo o ciclo, você consegue quebrar o ciclo. A gente não consegue lidar com a insegurança, gente. E o ego vive disso. A insegurança ela traz amarrada com ela insatisfação, medo, ansiedade e muitas outras coisas. O corpo de dor se alimenta de sofrimento. A felicidade, a plenitude, a sensação de júbilo são indigestas para o ego. Ele não consegue lidar com isso, porque esses são os seus estados naturais de ser. Você é, em essência, isso. Só que quando você está tão identificado com os traumas, experiências e problemas que você viveu na sua vida, você acredita ser o seu ego. Isso toma como se fosse a sua verdade. Isso limita o seu campo de possibilidades. Por quê? Se você que está aqui, certo? Você tem os seus pensamentos. Esses pensamentos vão criar lá os seus sentimentos e o seu corpo de dor para alimentar o seu ego. Para alimentar o seu ego. E isso acontece em ciclo. Eu penso, crio emoções, essas emoções vão criar novos pensamentos e o meu ego fica bem. O que acontece com o que eu quero projetar de mudança para a minha vida? Eu tenho uma visão de algo que é desejoso para mim, que eu quero muito. Só que essa visão, ela bate em conflito com o que eu vivi aqui no passado. E eu recrio aqui no meu futuro. Isso vai limitar a minha possibilidade de avançar na certeza para que eu crie isso para minha vida. E é assim que eu fico presa dentro de um ciclo limitado, interminável, que embora eu fale que eu não quero sofrer, que eu quero outras coisas, que eu estou desejando outras coisas, que eu estou com pensamento positivo, eu não crio fora disso. Para resolver esse problema, o que eu preciso fazer? Primeiro ponto, identificar que o ego é algo que eu tenho. Reconhecer que eu tenho sim um corpo de dor aqui. Mas reconhecer que o que cria esse corpo de dor, eu consigo observar e ter a certeza que não sou eu. Quando eu faço isso, eu consigo ter a certeza que existem coisas muito mais além do que aquelas que eu consigo hoje ter a certeza com o meu ego que existem. Eu consigo ampliar a minha visão, ser consciência observando os meus pensamentos. Isso é ter fé. E ter fé é ter certeza. Quando você acredita em algo, você dá crédito, você está dando um crédito. Quando você tem certeza, isso já aconteceu. Desvincular o ego do que você pensa ser, por você não ser os seus pensamentos. Deixar de alimentar o ego com esse corpo de dor para que você fique dentro desse ciclo vai te fazer avançar. E isso é muito transformador. Eu queria deixar esse vídeo hoje aqui com esses conceitos para você. Eu vou falar mais a fundo dessas questões. Já me conta aqui se isso faz sentido, se você quer ouvir mais sobre isso, se você tem alguma dúvida, eu faço questão de conversar com você. A gente se vê no próximo vídeo para conversar mais sobre o seu campo de possibilidades. E até lá!